O Inter Miami acabou de apresentar uma oferta de 20 milhões de euros por Giovanni Lo Celso, e aqui está o problema. Segundo as regras do salário cap da MLS, esse movimento é completamente impossível. Messi aparece nos documentos financeiros com cifras que desafiam toda a lógica do sistema. Enquanto você vê a miniatura com as notas de dinheiro e as palavras armadilha legal, o resto da liga está explodindo em fóruns e redes sociais denunciando privilégios. Como pode um time gastar o que tecnicamente não existe no seu orçamento? Espere, porque isso vai muito além de uma simples contratação. Neste vídeo você vai descobrir 3 coisas. Primeiro, porque a oferta por Lo Celso quebra matematicamente as regras que todos os outros times devem respeitar. Segundo, o que os torcedores furiosos estão dizendo no Reddit e como comparam os gastos do Miami com os de franquias históricas que não conseguem se mexer. E terceiro, o dilema moral que ninguém quer admitir. Se vale a pena destruir a igualdade esportiva para ter o melhor jogador da história. Fique até o final do vídeo e você vai entender o porquê de tudo. Dezembro de 2025. Enquanto a maioria dos times da MLS está em modo hibernação após a MLS Cup, os escritórios do Inter Miami funcionam como uma sala de guerra. A confirmação do roster para 2026 saiu há semanas. Lionel Messi figura na lista de contratos garantidos, junto a Tomás Avilés e Benjamin Cremachi, assegurando a coluna vertebral do projeto. Mas o que acontece por trás das câmeras é uma operação que tem o resto da liga olhando com os braços cruzados e as mandíbulas cerradas. Porque enquanto outros times calculam cada dólar como se fosse o último, Miami move peças que segundo o manual não deveriam existir. A cena é assim: o Real Betis recebe uma ligação. Uma oferta informal, discreta, que oscila entre 15 e 20 milhões de euros por Lo Celso. O meio-campista argentino, companheiro de Messi na escaloneta, está aberto ao movimento. Quer se reunir com Léo em Miami, jogar sob o sol da Flórida, se preparar para a Copa do Mundo 2026 no mesmo vestiário que o capitão. Tudo parece lógico, emotivo, até épico. Exceto por um detalhe técnico que faz soar todos os alarmes. O salário cap da MLS estabelece um limite estrito de gasto salarial por time, e esse limite não é negociável. Ou pelo menos, não era até que Messi chegou. Aqui vem o primeiro dado que ninguém te conta. O salário cap em 2025 gira em torno dos 5 milhões de dólares por time, com exceções limitadas chamadas Designated Players, que permitem 3 contratações fora desse teto. Miami já tem suas 3 vagas ocupadas: Messi, Luis Suárez e Sérgio Busquets. Então como encaixa Lo Celso? Como cabem Facundo Mura e Lautaro Di Lollo nessa equação quando Racing e Boca também estão disputando por eles? A resposta oficial é: mecanismos de exceção, reestruturação de contratos, target da location money. A resposta real é: ninguém sabe exatamente como estão fazendo isso, e isso está deixando a competição louca. Imagine que você é o gerente esportivo do Los Angeles Galaxy. Você passou 3 meses negociando a cessão de um lateral porque não tem margem no teto salarial. Você calcula cada prêmio, cada bônus por assistência, cada cláusula de rendimento. E então você vê que Miami apresenta 20 milhões por um meio-campista de elite europeia, soma isso Mura e Di Lollo, e ainda mantém Messi, Suárez e Busquets no elenco. Sua primeira reação não é admiração, é indignação. Sua segunda reação é abrir o Reddit. Os tópicos nos fóruns da MLS são impiedosos. Inter amigos tem imunidade fiscal, diz um. Beckham ligou para Garber e passou o cheque em branco, diz outro, referindo-se a David Beckham, coproprietário do clube, e Don Garber, comissário da liga. As acusações não são sutis: tratamento de favor, flexibilidade excessiva, 2 pesos e 2 medidas. Um usuário de Seattle comparou o orçamento de seu time com o de Miami e a diferença é tão brutal que parece um erro do Excel. Mas não é. É a nova realidade de uma liga que está mudando suas regras em tempo real para acomodar um jogador que, tecnicamente, não deveria se encaixar no seu sistema. E sabe o que é mais perturbador de tudo isso? Que Miami não está fazendo nada ilegal. Pelo menos não no papel. Estão usando brechas, interpretações criativas e negociações diretas com o escritório da liga que outros times simplesmente não têm acesso ou não têm o poder político para exigir. É como jogar banco imobiliário quando um dos jogadores tem um acordo secreto com o banqueiro. Tecnicamente está dentro do jogo, mas todos sabem que algo não está certo. Agora, antes que você pense que isso é só inveja de times pequenos, deixe-me te levar à sala de imprensa de um time histórico da MLS. Não vou nomear qual, mas seu diretor técnico deu uma conferência há poucas semanas onde, nas entrelinhas, soltou uma bomba. Perguntaram por que não haviam contratado um atacante sul-americano que estava disponível. Sua resposta foi: nós jogamos com as regras que assinamos em 2015. Outros times parecem ter um regulamento diferente.
A sala ficou em silêncio. Ninguém se atreveu a perguntar a quem se referia, mas todos sabiam. Porque aqui está o ponto da questão. Tata Martino, antes de sair, pediu publicamente mais flexibilidade no salário e capitão disse que se a MLS queria competir com a Europa, precisava parar de amarrar as próprias mãos com limites salariais de liga regional. E curiosamente, meses depois, Miami está operando como se esses limites não existissem. Coincidência? Talvez. Conveniente? Absolutamente. Agora pense nisso. Facundo Moura tem ofertas do River Plate, um dos clubes mais grandes da América do Sul, e está escolhendo a MLS. Lautaro Di Lollo pode ficar no Boca Juniors, a catedral do futebol argentino, e prefere Miami. 5 anos atrás isso era impensável. A MLS era o destino de aposentadoria, não a opção competitiva. Mas algo mudou, e esse algo tem nome próprio: a narrativa da escaloneta. Miami não está contratando jogadores, está construindo uma seleção nacional em solo estadunidense. E para que essa narrativa funcione, precisam quebrar algumas regras. Ou pelo menos, dobrá-las até que pareçam irreconhecíveis. Mas o que ninguém viu foi o que aconteceu nas reuniões a portas fechadas entre os donos de Miami e o escritório central da MLS em Nova York. Agora vem a parte onde todo mundo tem uma opinião, mas poucos têm os dados reais. A versão fácil, a que circula no Twitter e nos shows esportivos das tardes, diz algo assim: Messi chegou a Miami, o time se tornou bem-sucedido, e agora tem dinheiro para contratar quem quiserem. Fim da história. Aplausos. Todos felizes. Exceto que essa versão é tão superficial que não resiste nem 5 minutos de análise séria. A realidade é bem mais incômoda, e para entendê-la você precisa saber como funciona realmente o salário cap da MLS. Este não é um sistema como o da La Liga ou da Premier League, onde os clubes gastam segundo suas receitas. Aqui, a Liga é uma entidade única, todos os times são franquias da mesma empresa. O salário cap existe para garantir paridade competitiva, para que um time de Kansas City possa competir com um de Los Angeles sem importar o tamanho do mercado. É socialismo esportivo na sua máxima expressão. E durante anos funcionou. Os times ganhavam por gestão inteligente, não por talão de cheques. Então chega Messi em julho de 2023, e todo o modelo treme. Porque Messi não é só um jogador, é uma indústria. Gera receitas por merchandising, por ML Season Pass, por turismo, por valorização de marca. A Apple TV pagou uma cifra astronômica pelos direitos televisivos da MLS, precisamente antecipando este tipo de contratações. E aqui é onde a conversa se complica, porque se Messi gera mais dinheiro do que custa, não faz sentido flexibilizar as regras para ele. O escritório da MLS claramente pensa que sim. Mas essa lógica abre uma caixa de Pandora. Se Miami pode gastar 20 milhões em Lo Celso porque Messi gera receitas, por que Atlanta United não pode fazer o mesmo argumentando que seu estádio vende 70 mil ingressos por partida? Por que Seattle, com uma base de torcedores massiva, tem que respeitar o teto salarial enquanto Miami o ignora? A resposta oficial é que Miami está usando mecanismos legais dentro do regulamento. A resposta oficiosa é que estão recebendo interpretações favoráveis que outros times não obtêm. E aqui entra a passagem que define todo o conflito. Imagine 2 universos paralelos. No primeiro, o mito. A MLS é uma liga justa onde todos competem em igualdade de condições, e o sucesso de Miami é resultado de gestão brilhante e visão de longo prazo. No segundo, a realidade. A MLS está fazendo todo o possível para que Miami funcione porque sabe que Messi é sua única janela para competir com o futebol europeu em termos de relevância global. E se isso significa torcer algumas regras, aplicar exceções criativas e olhar para o outro lado quando os números não batem, então que seja assim. O problema é que ambos os universos coexistem na mesma realidade, e dependendo de quem você seja, torcedor de Miami ou do resto da liga, você vive em um ou em outro. Os seguidores do Inter Miami veem um projeto ambicioso que está elevando o nível de toda a competição. Os demais veem um time com privilégios injustificados que distorce a paridade competitiva. Quem tem razão? Provavelmente ambos. Se você me segue até aqui, dê like no vídeo porque isso fica ainda mais denso. Porque agora precisamos falar das cifras concretas, e aqui é onde tudo fica turvo. Messi tem um contrato que, segundo reportagens, inclui participações acionárias, bônus por crescimento da franquia e acordos de imagem que tecnicamente não contam contra o salário capitão, ou seja, seu salário oficial para efeitos do teto salarial poderia ser de 5 milhões, enquanto sua remuneração real gira em torno de cifras estratosféricas. É completamente legal, mas é também completamente opaco. Agora multiplique essa opacidade por cada contratação da era Messi. Suárez chegou com um acordo similar.
Busquets também. E Lo Celso? Se a contratação se concretizar, você pode apostar que sua estrutura salarial terá tantas camadas que parecerá um bolo de casamento. Parte do pagamento poderia vir de patrocinadores externos vinculados à liga, outra parte de direitos de imagem cedidos ao clube, outra de incentivos por rendimento que não impactam o cap até que se ativem. No final do dia, o jogador recebe seu dinheiro, mas os livros contábeis mostram uma fração dessa cifra. É trapaça? Tecnicamente não. É ético. Aí a conversa se complica. Porque embora Miami esteja seguindo a letra da lei, está violando seu espírito. O salary cap foi desenhado para evitar exatamente o que está acontecendo, que um time com mais recursos políticos e comerciais domine a liga comprando talento. E no entanto, aqui estamos. Agora pense na experiência do torcedor médio da MLS. Você passa anos seguindo seu time, comemorando quando contrata um jogador decente da segunda divisão argentina, se emocionando porque trouxeram um veterano da Europa que ainda tem um pouco de gasolina no tanque. E de repente você vê que Miami traz Mura, que o River Plate queria desesperadamente, e de Lolo, que o Boca considerava intransferível. Não é inveja. É frustração sistêmica. Porque você percebe que não importa quão bem seu time gerencie, nunca vai poder competir com uma franquia que tem acesso a ferramentas financeiras que os demais não podem tocar. E aqui aparece uma pista que muda todo o foco da conversa. Há algumas semanas, um jornalista especializado em finanças esportivas publicou uma análise no seu blog que por sinal quase ninguém leu, onde demonstrava algo fascinante. Se você aplica as regras padrão do salary cap ao elenco atual de Miami, o time estaria excedido em quase 40%. 40%! Isso não é um erro de arredondamento nem uma exceção menor. É uma brecha estrutural que só pode ser explicada de duas formas. Ou Miami tem uma equipe de contadores tão brilhantes que deveriam estar trabalhando para a NASA, ou a liga está fazendo vista grossa de maneira sistemática. A verdade provavelmente está no meio. Miami tem recursos legais e criatividade financeira que outros times não possuem. Mas também tem o apoio político de uma liga que sabe que sem Messi, o experimento da MLS como liga global se esvazia. A Apple TV não renovará esses contratos milionários se as audiências internacionais desaparecerem. Os patrocinadores não manterão seus investimentos se a liga voltar a ser uma competição regional sem estrelas reconhecíveis. Messi não é apenas um jogador para MLS, é o produto. E quando o produto está em jogo, as regras se tornam negociáveis. Agora imagine a sala de reuniões onde essas decisões são tomadas. Don Garber, o comissário, sentado na cabeceira da mesa. Os donos das 29 franquias presentes por videoconferência. E em algum momento alguém diz, se deixarmos Miami fazer isso, estamos criando um precedente. E outro responde, se não deixarmos Miami fazer isso, Messi vai embora em 2 anos e voltamos a ser irrelevantes. O que você faria nessa situação? Protegeria a integridade do sistema ou apostaria tudo no único as que você tem? A liga escolheu apostar. E agora está pagando preço em credibilidade interna, enquanto colhe os dividendos em visibilidade global. É uma transação fria, calculada e profundamente controversa. Porque enquanto Miami negocia com Lo Celso e fecha contratações que desafiam a lógica do sistema, há times como Cincinnati ou Dallas que estão vendendo jogadores para não exceder o capitão a gerentes esportivos que rejeitam transferências porque não podem se permitir $2.000 a mais em salário semanal. E há técnicos que têm que explicar aos seus torcedores por que não contrataram aquele atacante que precisavam, enquanto veem como Miami move 20 milhões como se fossem moedas de troca. Aqui é onde a história fica séria. Porque não estamos falando apenas de futebol. Estamos falando da arquitetura moral de uma liga inteira. E essa arquitetura está rachando. Nos fóruns do Reddit, onde o anonimato permite que a frustração seja mais honesta, as publicações são brutais. A MLS morreu no dia em que deixaram Miami operar como time europeu, diz uma. Não volto a pagar pelo ML Season Pass enquanto isso continuar acontecendo, diz outra. Há tópicos inteiros dedicados a calcular quanto realmente gasta Miami, comparando cifras de transferências, salários estimados e acordos publicitários. Os números nunca batem. E cada vez que não batem, a teoria de que Miami tem tratamento preferencial se reforça. Mas há um fator silencioso que explica o impossível, e é o que a maioria dos analistas não quer tocar porque é politicamente incômodo. Miami não está apenas quebrando o salary cap, está redefinindo o que significa time na MLS. Durante 20 anos, a liga operou sob um princípio simples: todos somos iguais, todos competimos sob as mesmas condições, e o campeão se define por gestão esportiva, não por poder econômico. Era o modelo MLS. Previsível, controlado, socialista no seu desenho.
Funcionava para construir estabilidade, mas matava a ambição. E então chegou Messi, e com ele a pergunta que ninguém queria se fazer: o que acontece se deixarmos que um time seja desigual? A resposta está acontecendo em tempo real. Miami agora opera como um híbrido, franquia MLS nos papéis, clube europeu na prática. E o fascinante e aterrorizante, dependendo da sua perspectiva, é que a liga está permitindo porque sabe que a alternativa é pior. Sem Miami dominante, sem Messi brilhando, sem essa narrativa da escaloneta na Flórida, a MLS volta a ser o que sempre foi, uma liga de desenvolvimento para talentos sul-americanos em trânsito e aposentadoria dourada para estrelas europeias em declínio. Vamos aos números, mas não aos que aparecem nos comunicados oficiais. Vamos falar dos números reais. Segundo estimativas de analistas financeiros independentes, o elenco de Miami em 2026, se todas as contratações rumoreadas se concretizarem, teria um valor de mercado próximo aos 150 milhões de dólares. Agora compare isso com o teto salarial oficial da MLS, que gira em torno dos 5 milhões base mais as exceções de designated players. Mesmo sendo generoso com as interpretações, estamos falando de uma brecha que não pode ser explicada apenas com criatividade contábil. Então, como fazem? Uma parte vem do que mencionei antes, estruturas salariais fragmentadas onde apenas uma fração conta contra o capitão, outra parte vem de acordos diretos com a liga, onde certos pagamentos são classificados como investimento em crescimento da MLS e não como gasto do time. E uma terceira parte, a mais opaca, vem de patrocinadores que tecnicamente pagam ao jogador, não ao clube, mas casualmente esses patrocinadores têm vínculos comerciais com os donos de Miami. É legal. É sofisticado. E é exatamente o tipo de engenharia financeira que o salary cap foi desenhado para prevenir. Agora vamos falar de Facundo Moura. Lateral direito, 26 anos, figura no Racing Clube. O River Plate ofereceu um contrato que na Argentina se considera generoso. E Moura disse não porque Miami colocou sobre a mesa algo melhor. Como pode Miami superar o River, um dos clubes mais ricos da América do Sul, numa disputa salarial, quando tecnicamente está amarrado ao salary cap? A resposta curta é que não está. Não realmente. Porque quando você tem acesso a mecanismos que outros times da sua própria liga não têm, o limite salarial se converte numa sugestão, não numa barreira. E aqui vem o detalhe que ninguém conectou até agora. Lo Celso, Moura, Di Lollo, todos são argentinos. Todos jogaram com Messi em algum momento, ou pelo menos compartilham círculos próximos na seleção. A narrativa oficial é que querem vir a Miami pela oportunidade de jogar com o melhor do mundo. A narrativa real é que estão lhes oferecendo contratos que duplicam, às vezes triplicam, o que ganhariam na Europa ou América do Sul, e estão estruturados de tal forma que legalmente não explodem o sistema da MLS, mas moralmente o quebram por completo. Imagine que você é Paulo Dybala, atualmente jogando em outro time da MLS sob as regras normais. Seu salário conta inteiro contra o capitão, você não tem acordos de imagem externos. Você não tem bonificações ocultas. Então você vê que Lo Celso chega a Miami com um pacote que, se aplicado ao seu time, os deixaria em falência técnica. Como você se sente? Admiração pela gestão de Miami? Ou ressentimento por um sistema que claramente tem dois conjuntos de regras? Os treinadores não falam publicamente sobre isso porque sabem que criticar Miami é criticar Messi, e criticar Messi na MLS é um suicídio profissional. Mas em privado, as conversas são diferentes. Um técnico de um time do Oeste disse a um jornalista, off the record, que preparar um jogo contra Miami já não é análise tática, é gestão da frustração. Porque você sabe que vai enfrentar um time que tem 3 vezes seu orçamento, jogadores que tecnicamente não deveriam estar todos juntos no mesmo elenco, e um sistema arbitral que, consciente ou não, tende a proteger o produto estrela. Agora, isso significa que Miami está fazendo trapaça? Aqui é onde a resposta se torna filosófica. Se as regras dizem que algo está permitido, mas essas regras se modificam especificamente para permitir isso, é legal ou é uma legalidade construída? É como se você estivesse jogando xadrez e no meio da partida seu oponente movesse a torre na diagonal e quando você protesta, o árbitro dissesse: "Ah, para este jogador específico, as torres podem fazer isso." Tecnicamente não quebrou as regras, mas claramente quebrou o jogo. E o mais forte é que isso mal começou. Porque se Lo Celso chegar em janeiro, e Moura e Di Lollo se juntarem no verão, Miami terá um elenco que em qualquer outra liga seria de meio de tabela europeu. Na MLS, será um super time sem concorrência real. E quando ganharem, quando dominarem, quando levantarem troféus, a pergunta será: ganharam por serem melhores, ou ganharam porque jogaram com regras diferentes? Os números de Messi em 2025 foram obscenos.
29 gols em 28 jogos, chuteira de ouro da MLS. Mas esses números não existiriam sem Busquets distribuindo, sem Suárez abrindo espaços, sem a defesa reforçada que outros times não podem se permitir. O sistema funciona porque cada peça está desenhada para que Messi brilhe. E cada peça custa dinheiro que, segundo as regras oficiais, não deveria estar disponível. Agora vem a parte que vai fazer você repensar tudo o que ouviu até agora. Porque há um elemento nesta história que quase ninguém menciona, e é o mais explosivo de todos: a cumplicidade silenciosa do resto da liga. Sim, os donos de outras franquias reclamam em privado. Sim, os técnicos ressentem a desigualdade. Mas quando chega o momento de votar nas reuniões da MLS, quando Garber propõe outra exceção temporária para acomodar uma contratação de Miami, quantos votam contra? Quase nenhum. Porque todos sabem que se Miami tiver sucesso, se Messi continuar brilhando, se os estádios lotarem e as audiências crescerem, todos se beneficiam. Os direitos televisivos sobem. Os patrocinadores pagam mais. O valor de cada franquia aumenta. É um pacto fáustico. Você sacrifica a integridade competitiva em troca de relevância comercial. E até agora, a Liga decidiu que o trato vale a pena. Mas há um custo oculto que ninguém está calculando. Cada vez que um time pequeno perde para Miami por 3 gols, cada vez que uma contratação promissora escolhe a Flórida sobre outro mercado, cada vez que um torcedor de Kansas City ou Montreal vê que seu time não pode competir estruturalmente, se erode um pouco mais a conexão emocional com a liga. Porque o esporte funciona quando você acredita que seu time tem uma chance. E na MLS de 2025, se você não é Miami, essa crença requer um ato de fé cada vez maior. Agora imagine o cenário mais sombrio, aquele que ninguém no escritório central quer contemplar. Messi se aposenta em 2027. Lo Celso envelhece. As contratações estelares param de chegar porque a janela de jogar com Messi se fecha. O que sobra para Miami? Um time caro, uma estrutura inflada, e uma liga que modificou suas regras permanentemente para acomodar uma era que já terminou. E o que sobra para o resto da MLS? Um sistema distorcido onde os precedentes de Miami agora podem ser usados por outros times com recursos, criando uma nova aristocracia que transforma a liga no que sempre quis evitar: uma cópia barata da Europa onde o dinheiro decide tudo. Esse é o verdadeiro dilema. Não é se Miami está fazendo trapaça. É se a MLS está destruindo sua própria identidade para perseguir uma relevância que talvez seja efêmera. E quando Messi já não estiver, quando as câmeras se desligarem e os turistas deixarem de encher o estádio, a liga terá que olhar no espelho e se perguntar: valeu a pena? Se você chegou até aqui, inscreva-se porque na segunda parte vamos revelar algo que nenhum meio mainstream se atreve a dizer. Mas antes de chegar a isso, você precisa entender um contexto que muda toda a equação. E esse contexto tem a ver com algo muito maior que o futebol. Tem a ver com geopolítica esportiva, com a Copa do Mundo 2026 e com uma aposta que vai muito além de ganhar títulos da MLS. A Copa do Mundo 2026 é a verdadeira razão por trás de tudo isso. E quando você entende essa peça, tudo mais faz sentido de uma forma quase perturbadora. Porque o que está acontecendo em Miami não é apenas um experimento esportivo nem uma estratégia comercial isolada. É a construção de uma plataforma física e emocional para que Messi chegue ao torneio mais importante de sua vida nas melhores condições possíveis. E a MLS sabe disso. A liga inteira está disposta a torcer suas próprias regras porque sabe que se Messi levantar essa taça em solo estadunidense, vestindo a camisa do Inter Miami semanas antes, o retorno desse investimento será estratosférico. Pense na cronologia. Messi chega a Miami em julho de 2023, logo depois de ganhar a Copa do Mundo do Catar. A Copa do Mundo 2026 será jogada nos Estados Unidos, México e Canadá. A final será no MetLife Stadium de Nova Jersey. Messi terá 39 anos. É, quase com certeza, sua última oportunidade de disputar um Mundial. E Miami está construindo todo um ecossistema para que esses 18 meses anteriores ao torneio sejam perfeitos. Elenco de elite, sem pressão competitiva real, clima ideal, treinamento controlado, minutos dosados. É um acampamento base disfarçado de time de futebol. Agora olhe as contratações sob essa luz. Lo Celso não vem só porque quer jogar com Messi. Vem porque faz parte do plano da seleção argentina para chegar ao Mundial com química de clube. Scaloni, o treinador da Argentina, pode ligar para ele e perguntar como Léo está fisicamente, como treina, o que precisa. Mura e Di Lolo são peças do mesmo tabuleiro. Rodear Messi de jogadores que entendem sua linguagem, que não precisam de adaptação, que podem replicar em Miami o que fazem na Albiceleste. É uma estratégia de seleção nacional implementada em uma liga de clubes.
E funciona porque a MLS está disposta a permitir. Aqui é onde o conflito moral se torna quase impossível de resolver. Porque se você é fã de futebol global, se quer ver Messi em sua melhor versão no Mundial, essa estratégia é brilhante. Mas se você é torcedor de um time da MLS que não é Miami, está vendo como sua liga se transforma no campo de treinamento pessoal de uma seleção estrangeira. E não pode protestar muito alto porque te acusarão de invejoso, de não entender o momento histórico, de estar contra o crescimento da liga. A versão fácil diz que Miami está contratando bem, investindo inteligentemente e construindo um projeto vencedor que eleva o nível de toda a competição. Que outros times poderiam fazer o mesmo se tivessem a visão e a liderança adequadas. Que as regras se aplicam igual para todos e Miami simplesmente as está usando melhor. Essa versão soa razoável. Tem lógica interna. E é completamente falsa. A realidade é que Miami tem acesso a interpretações do regulamento que requerem negociações diretas com o escritório central da MLS. Negociações que só são possíveis quando você tem o capital político de David Beckham como coproprietário e Lionel Messi como funcionário estrela. A realidade é que o contrato de Messi inclui cláusulas de participação acionária e acordos com a Apple TV que tecnicamente não são salário, mas funcionam como tal. A realidade é que quando Tata Martino pediu flexibilidade no salary cap, não estava pedindo para toda a liga, estava pedindo para Miami, e a liga lhe concedeu de formas que nunca aparecerão em um comunicado oficial. Se isso te surpreende, o seguinte vai explodir sua cabeça. Porque há documentos internos, vazados em fóruns especializados, onde se calcula que se você aplicasse o salary cap padrão ao elenco atual de Miami mais as contratações em processo, estaria violando o limite em aproximadamente 45%. E a única forma de que esses números batam é se você assumir que quase metade da massa salarial real está sendo paga por fontes externas que não contam contra o capitão, fontes externas que, casualmente, têm vínculos comerciais com os mesmos donos do time ou com os acordos televisivos da liga. É um sistema de caixas chinesas financeiro. Messi recebe de Miami, mas também recebe de um acordo de imagem com uma empresa de bebidas que patrocina a MLS. E também tem participação no crescimento do valor da franquia. E também recebe bônus ligados a audiências globais da Apple TV. Some tudo isso e sua remuneração real é astronômica. Mas apenas uma fração conta oficialmente contra o salário capitão. O mesmo ocorre com cada contratação estelar. Lo Celso, se chegar, terá uma estrutura similar. E quando outros times perguntarem como fazem isso, a resposta será um documento de 300 páginas cheio de tecnicismos legais que basicamente dizem: porque nós podemos, e vocês não. Imagine agora que você é um jovem talento argentino jogando no Boca. Você recebe duas ofertas, uma do River Plate, com história, com paixão, com a possibilidade de jogar Libertadores. Outra do Inter Miami, com Messi, com a preparação para o Mundial, com salário estruturado de forma que você ganha o dobro, mas oficialmente recebe menos. O que você escolhe? Di Lolo já escolheu. E não é o último que o fará. Porque Miami não está competindo apenas com dinheiro, está competindo com a promessa de fazer parte do último ato da carreira de Messi, de estar na foto histórica, de treinar todos os dias com o melhor jogador que já existiu. E essa promessa tem um custo para o resto da liga que ninguém está calculando. Porque cada vez que um talento sul-americano escolhe Miami sobre outro time da MLS, cada vez que um jogador no seu auge rejeita ofertas europeias para vir à Flórida, reforça-se a percepção de que há duas categorias de times, Miami e todos os demais. E em um esporte onde a narrativa de qualquer um pode ganhar é essencial para manter o interesse, essa percepção é letal. Compartilhe este vídeo com alguém que precise entender o que realmente está acontecendo na MLS. Agora, há um elemento adicional que quase ninguém menciona porque requer conectar pontos que estão muito separados. Há alguns meses, Messi deu uma entrevista onde disse, literalmente, no pior dos casos, estarei lá assistindo, referindo-se à Copa do Mundo 2026. Essa frase gerou pânico instantâneo entre os torcedores argentinos. Mas se você a lê em contexto com tudo o que está acontecendo em Miami, adquire um significado completamente diferente. Não é uma declaração de dúvida. É uma estratégia de gestão de expectativas. Porque Messi sabe que se prometer jogar o Mundial e depois se lesionar, o peso emocional será insuportável. Mas se diz talvez não jogue, e depois aparece em perfeitas condições, será uma surpresa heroica. E Miami é o cenário perfeito para essa narrativa. Porque aqui pode jogar 20 minutos em uma partida irrelevante e ninguém o criticará. Pode perder 3 rodadas por precaução e a torcida o aplaudirá. Pode treinar em meia máquina em janeiro, a 3/4 em março, e no máximo em maio, justo quando arranca a Copa América, que é o ensaio geral para o Mundial. A MLS lhe dá essa flexibilidade que nenhuma liga europeia lhe daria. E em troca,
A liga obtém a garantia de que Messi continuará sendo o rosto da competição até o último dia. Vê o trato. É simbiótico. Miami precisa de Messi para justificar suas exceções financeiras. Messi precisa de Miami para chegar ao Mundial em condições ótimas. A MLS precisa de ambos para manter relevância global. E todos os outros times precisam aceitar essa realidade ou ficar fora da conversa. Mas aqui vem a virada que muda toda a leitura. Porque enquanto você e eu discutimos se Miami está fazendo trapaça ou não, há uma consequência a longo prazo que ninguém está antecipando. E é esta: quando Messi se aposentar, quando o Mundial terminar, quando a narrativa épica da última dança já não existir, a MLS terá um problema estrutural massivo. Porque terá normalizado exceções que agora outros times com recursos exigirão. O Los Angeles FC, com seus donos multimilionários, dirá: se Miami pôde, nós também. O Atlanta United, com seu estádio gigante, fará o mesmo. E a liga terá que escolher: ou estende as exceções e se torna uma mini Premier League com desigualdade brutal, ou as revoga e admite que tudo isso foi um trato especial temporário, destruindo sua própria credibilidade. Então já estaria, não? Pois não. Porque há um detalhe final que quase ninguém notou, e é o mais revelador de todos. Os times que estão protestando mais forte em privado não são os pequenos. São os grandes. Seattle, Portland, Atlanta, franquias com história, com torcida massiva, com infraestrutura sólida. E estão furiosos não porque Miami tenha Messi, mas porque Miami está estabelecendo um precedente que eles não podem replicar. Porque acontece que ter estádio cheio e torcida leal não te dá acesso às mesmas ferramentas financeiras que ter Beckham na sua diretoria. E isso revela algo profundo sobre como funciona realmente a MLS. Não é uma meritocracia esportiva. É uma rede de influências políticas onde sua capacidade de negociar com o escritório central depende mais de quem você é do que você conquistou. Miami tem poder de negociação não porque ganhou títulos, de fato, antes de Messi era um desastre, mas porque tem as pessoas certas nas salas certas quando as decisões importantes são tomadas. Agora pense no que isso significa para o futuro. Se o modelo Miami funciona, se geram receitas, se a Copa do Mundo 2026 for um sucesso e Messi estiver brilhando, então a liga dirá: viram, valeu a pena quebrar as regras. E o sistema de salário cap, que durante 20 anos garantiu paridade, se tornará uma sugestão que se aplica seletivamente. Mas se o modelo falhar, se Messi se lesionar, se as audiências caírem depois do Mundial, então a liga terá sacrificado sua integridade estrutural por uma aposta que não funcionou. E nesse cenário, não há vencedores. Apenas ruínas. Justo quando você pensava que tinha tudo claro, aparece outra camada. Porque há reportes não confirmados, mas persistentes em círculos de imprensa esportiva, de que a MLS está considerando mudar permanentemente o sistema de salário cap depois do Mundial. Não eliminá-lo, mas sim flexibilizá-lo de formas que beneficiariam os times em grandes mercados. Nova York, Los Angeles, Miami. A justificativa oficial seria atrair mais talento global. A justificativa real seria legalizar retroativamente tudo que Miami já está fazendo. E aqui chegamos ao núcleo do dilema moral que prometi desde o início. Vale a pena quebrar a igualdade esportiva para ter o melhor jogador da história? A resposta depende de quais valores você prioriza. Se valoriza o espetáculo, a grandeza, a oportunidade de ver algo único, então sim. Absolutamente. Messi na MLS é um presente histórico que justifica flexibilizar regras. Mas se valoriza a competição justa, a credibilidade institucional, a ideia de que todos jogam sob as mesmas condições, então não. O que Miami está fazendo é corrosivo para o esporte como conceito. E o fascinante é que ambas as respostas são corretas simultaneamente. É possível argumentar com evidência sólida que Miami está salvando a MLS da irrelevância global. E é possível argumentar com igual evidência que Miami está destruindo a integridade competitiva da liga. Não são contradições. São duas verdades em tensão permanente. E a forma como a MLS resolver essa tensão definirá que tipo de liga será nos próximos 20 anos. Porque aqui está a verdade que nenhum meio mainstream se atreve a dizer em voz alta. A MLS está mudando suas próprias regras porque sabe que Messi é sua única oportunidade de competir com a Europa em termos de relevância global. E tem razão. Sem Messi, sem essa narrativa épica da escaloneta em Miami, sem as contratações impossíveis e os estádios cheios de turistas argentinos, a MLS volta a ser o que sempre foi, uma liga regional com ambições globais, mas sem um produto para sustentá-lo. Messi é esse produto. E a liga está disposta a fazer o que for necessário para mantê-lo feliz, competitivo e visível até o último segundo de sua carreira. Então,
Estão quebrando as regras. Sim. É trapaça? Tecnicamente não, porque as regras estão sendo modificadas em tempo real para permitir o que fazem. É justo? Depende de para quem. Se você é torcedor de Miami, é gestão brilhante. Se você é torcedor de qualquer outro time, é privilégio institucionalizado. E se você é observador neutro, é o exemplo perfeito de como o esporte profissional moderno sacrifica princípios esportivos no altar do espetáculo comercial. Mas há uma lição mais profunda aqui, uma que vai além do futebol. E é esta: as regras só importam quando há vontade de aplicá-las. A MLS tem um salário capitão, tem procedimentos. Tem documentos de 300 páginas explicando o que é permitido e o que não. Mas quando chega alguém suficientemente importante, quando os interesses comerciais são suficientemente grandes, essas regras se tornam negociáveis. Não desaparecem. Simplesmente são interpretadas de formas que permitem o que antes era impossível. E uma vez que você estabelece esse precedente, já não pode voltar atrás. Porque o dia que tentar aplicar as regras estritamente de novo, alguém vai te lembrar, mas para Miami você fez uma exceção. E aí está o custo real de tudo isso. Não é financeiro. É reputacional. É a erosão lenta da confiança de que o sistema funciona igual para todos. Cada time que não pode contratar alguém pelo salary cap, cada torcedor que vê seu clube vendendo jogadores enquanto Miami compra estrelas, cada técnico que tem que explicar que não tem orçamento enquanto Miami apresenta ofertas milionárias. Todos eles estão absorvendo a mensagem de que a igualdade competitiva é opcional quando há dinheiro e poder político suficientes em jogo. A Copa do Mundo 2026 dirá se a aposta valeu a pena. Se Messi levantar essa taça, se Miami se tornar sinônimo de glória futebolística, se as audiências globais explodirem e a MLS finalmente conseguir ser levada a sério pela Europa, então a história dirá que fizeram o certo. Que às vezes é preciso quebrar as regras para fazer algo grande. Mas se algo der errado, se Messi se lesionar ou a Argentina decepcionar ou as audiências caírem depois do torneio, então a MLS terá hipotecado sua integridade por uma aposta que não funcionou. E não há caminho de volta a partir daí. O que está acontecendo em Miami não é apenas um time contratando bem. É um experimento social sobre o quanto uma liga está disposta a se distorcer para acomodar um ícone. E a resposta, até agora, é tudo. Absolutamente tudo. As regras, a paridade, a credibilidade, inclusive o conceito mesmo de competição justa. Tudo está sobre a mesa. Tudo é negociável. Porque no final, a MLS tomou uma decisão. Prefere ser relevante e injusta do que justa e invisível. E com Messi em campo, rodeado da escaloneta, se preparando para o Mundial em solo estadunidense, essa decisão parece brilhante. Mas o dia que Messi já não estiver, teremos que revisar se realmente valeu a pena. E quando esse dia chegar, provavelmente descobriremos que a resposta não é simples. Que ganhamos algo e perdemos algo. Que vimos grandeza, mas sacrificamos integridade. Que Miami nos deu o melhor futebol que a MLS jamais produziu, mas a um custo que ainda não terminamos de calcular. Porque esse é o trato. Sempre foi. E todos, absolutamente todos, sabiam exatamente o que estavam aceitando quando decidiram que as regras podiam ser flexíveis. Inscreva-se porque em março começa a loucura do mercado de transferências e isso é apenas o começo.